Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em outro horário. Vamos seguindo aqui com o livro A Lei do Triunfo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de tolerância. Greta entrando aqui no Instagram, já vou colocá-la. Aê! Tudo bem, Greta? Greta já está aqui no YouTube. Aê, peraí. Bom dia! Bom dia! Opa! Me ouvindo direitinho aí no Instagram? Sim, tranquila, amiga. Então vamos lá, finalizando, né? Gente, a gente entra assim do jeito que a gente tá vendo? Sim. Vida real! Estamos na 15ª lição sobre tolerância. E, assim, a gente estava até aqui nos bastidores conversando um pouquinho sobre o capítulo, né, Greta? Sim. E vai chegando na reta final do livro, vai ficando bem repetitivo. Napoleão repete um monte de coisa. Mas a gente estava até comentando aqui que a tolerância é um assunto muito bem-vindo nos dias de hoje, né? Nesse momento que a gente tão tá. polarizado que nós estamos vivendo, onde tudo é 8 ou 80, né? As pessoas estão levando tudo muito a ferro e fogo. E a gente vai entrar aí num período de eleição bem, acredito que não vai ser nada fácil, né? Nem está, né? Fácil. Não está nada fácil, onde as pessoas vão trazer muita intolerância, na verdade, eu acredito, porque a gente já está vendo muito isso. Né? Na verdade, faz mais de 4 anos que eu estou vendo isso acontecer, né? Que foi. A gente sabe que, na realidade, essas questões de intolerância, quando a gente fala sobre credos, política, existe muito isso, né? Então, a gente percebe que acontece isso demais, né? Então, a gente está no ano eleitoral e, na verdade, não é só desse ano, como você mesma falou, são muitos anos onde a gente vê intolerância com relação a muitas questões aí. O livro, ele é um livro mais antigo, né? Então, assim, é legal a gente atualizar com a linguagem de hoje o que esse livro está trazendo, porque ele traz grandes aprendizados para a gente realmente olhar como lidar com essa questão das diferenças de opinião, né? De crenças e da união, da importância da união de tudo isso, que é o que ele traz para a gente lidar com a intolerância. Sim, eu fiquei pensando bastante como é difícil a gente entender o que é realmente tolerar as pessoas, né? Porque a tolerância, como ele coloca aqui, né, está muito relacionada ao quanto que eu estou disposto a entender que o outro não pensa, não fala, não sente as mesmas coisas que eu diante da situação. E muitas pessoas veem a tolerância como uma coisa muito... Como que eu posso colocar assim? Como se fosse assim, de estar sempre aguentando o outro pelo pescoço. Será que eu tenho que aguentar tudo? Né? Assim, tô tolerando, como se estivesse sempre no limite com a pessoa, né? Tô sempre no limite com a pessoa. E aí, quando a gente se vê, né, nesse tipo de tolerância, nessa tolerância do limite, eu acho que fica bem difícil de ter empatia. Sim, exatamente. E aí o que ele traz logo no início do capítulo, né? Que a intolerância, na verdade, é uma forma de ignorância. Uhum. Né? Porque eu penso desta forma e eu me Não coloco dessa aceito. forma, não aceito, porque, né, o intolerante ele não aceita o que o outro é, o que o outro fala, como o outro se posiciona, porque ele não entende a opinião do outro, porque ele é ignorante. O que a ignorância é, né? A ausência de conhecimento. A gente fala no pejorativo, né? Você é um ignorante. Querendo dizer que essa pessoa é burra. E, na verdade, a ignorância é uma ausência de conhecimento, não é De burrice. conhecimento. Isso, não é Burrice é burrice. você ter o conhecimento e insistir
em fazer né, você saber. Vou dar um exemplo bem besta aqui, que é como se você tivesse diabetes e continuasse abusando do açúcar. Né? Isso é um sinônimo de que você está sendo, né, burro naquilo, Sim. que você tem o conhecimento e não está você fazendo não uso é dele, ignorante, né? E você está escolhendo continuar naquilo, né? É uma burrice isso. Sim, sim. Posso ler? Eu gostei muito só dessa primeira parte mesmo, Dani, que eu acho que é legal a gente dar uma lida e articular sobre, né? Então, assim, a intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser vencida antes de se poder conseguir qualquer forma de triunfo duradouro. É a causa principal de todas as guerras, e a gente vê que isso acontece, está acontecendo novamente, né? Fabrica inimigos nos negócios, nas profissões e em todos os outros setores das relações humanas. Desintegra as forças, né? Então deixa a gente muito impotente. Então a intolerância não é algo que vai nos fazer bem nunca, né? É a principal força desintegradora das religiões organizadas, onde opera a destruição com a maior força do bem que existe na Terra. E aí a gente pode, e acho que é importante, a gente mensurar o tamanho disso. Porque realmente as pessoas, hoje a gente vê com relação a eu não penso igual ao outro, não acredito nas mesmas coisas que o outro, né? Não concordo com as coisas que ele faz. E aí já gera essa intolerância. A gente está vendo tanta coisa acontecendo de violência pela falta de uma comunicação adequada, pela falta de empatia no mundo. Sim. Né? Eu estava ouvindo ontem o episódio dos filhos do Bruno Galhaço, que eles estavam em Portugal e aí houve maus tratos, né, em relação ao preconceito, filho. Né? Preconceito, e aí a gente vem pensar sobre a questão. Olha as pessoas, como que a intolerância ela perdura mesmo com toda a abertura, porque nós evoluímos muito mentalmente, né? O nosso mindset ampliou muito ao longo dos anos, mas mesmo assim a gente vê uma intolerância religiosa, uma intolerância de raça, né? Uma intolerância política. Sim, as pessoas se envolvendo muito na vida dos outros sem nem saber o que está acontecendo, o que estão sentindo, né? Essa semana eu fiz uma postagem a respeito das peneiras, né? Aquela coisa, aquele ditado do Sócrates, do filósofo, que fala muito sobre isso. E a intolerância, ela está muito minada aí, né? Será que eu tenho que falar? Será que é verdade o que eu vou falar? Vai ser útil para alguém que eu vou falar? De que forma que eu vou falar? Né? E as pessoas elas estão esquecendo de olhar para isso e vivem nessa impulsividade, né? Porque a intolerância ela é um ato de impulsividade, de agressividade, né? De não pensar no outro, de não se colocar no lugar do outro. Por isso que a palavra ignorante é a palavra mais adequada, né, para sinônimo de intolerância, porque as pessoas elas não têm um pingo de olhar, né? O intolerante ele não está olhando de jeito nenhum para o outro lado da moeda. Ele vê a vida sempre da mesma perspectiva, né? Eu não gosto de pensar assim que eu sou tolerante com as coisas. Né? Eu sei que muitas situações nós somos tolerantes, nós chegamos nesse limite, mas para mim a tolerância, para mim, né, não é para autor, a tolerância é uma coisa muito de limite mesmo, e por isso que para você sair da tolerância para a intolerância é muito fácil, e é um ato impulsivo. Porque eu vejo que quando eu tenho tolerância por alguma coisa, significa que eu estou aguentando aquilo com muito custo, que eu estou chegando ali num lugar... No meu limite. Porque se eu não estou nesse lugar, eu estou com empatia, eu estou com compreensão, eu estou com
amor ao próximo, eu estou com qualquer outro sentimento e princípio, né? Menos o da tolerância. Então, para mim, a tolerância e aí, lendo aqui o livro, eu chego a essa conclusão, que é aquele lugar onde você não concorda mesmo com o outro, que você não consegue pensar de nenhum jeito como o outro pensa, porém, você fica no seu lugar, se coloca no seu lugar e respeita a opinião alheia, e respeita que o outro tenha um olhar diferente do seu. Entra muito aí uma coisa que a gente sempre fala, que concordar e aceitar são coisas diferentes, né? Eu posso pensar diferente de você, mas eu aceito a sua forma de pensar. A partir do momento que eu aceito, eu não estou entrando na intolerância mais. Porque eu tenho que entender que o outro ele tem o jeito dele sentir, o jeito dele pensar. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Né? Então, acredito muito que o autor, quando ele traz, que ele fala muito, gente, aqui quem está chegando agora, é do livro do Napoleão Hill, que a gente está fazendo, a live, e a gente está na 15ª lição sobre intolerância, e ele fala muito das guerras mesmo, né? E aí ele traz credos, religiões, essas questões que a gente vive até hoje. E está aí minando uma sociedade, sabe? Em vez da gente ter um progresso de civilização, né? A gente vê que está indo por água abaixo tudo isso. Eu penso que um erro nunca vai justificar o outro. Porém, um erro nunca vai justificar o outro. Porém, eu fico aqui pensando até que ponto que nós temos que ser tolerantes com as coisas, né? Porque eu fico me colocando no lugar a mulher do Bruno lá, que eu esqueci o nome agora. Nossa, me fugiu. Que se reagir a uma situação de intolerância, né, se posicionar numa situação como a do racismo, ou, né, de uma agressão, de um machismo, coisas do tipo, até que ponto que a gente tem que ter tolerância? Porque eu vou ter que passar pano quente sempre nas pessoas. Legal, então, não é verdade? Porque isso me incomoda muito. Sim. Porque, assim, a gente está sempre... Tem uma frase que é muito comum. Política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. E a minha opinião sobre isso é que não se briga por esses motivos, mas se discute, sim. E essa discussão não precisa ser calorosa de agressividade. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ouvir o outro. O que é intolerante é colocarmos a nossa opinião como únicas. Como a única verdade. A única verdade. Aí a gente entra num assunto que a gente sempre discute aqui nas nossas lives. O que é verdade? Né? O que a gente pode considerar como verdade? Porque as pessoas colocam opiniões como verdades absolutas. Né? A minha religião é a melhor, é a única, a exclusiva. O meu ponto de vista político é o único e exclusivo. É a minha verdade, né? Não é a verdade absoluta. Né? Então, eu fico pensando até que ponto que a gente tem que ser intolerante, em que momento, saber qual é o momento de se posicionar, né? De não aceitar que o outro seja intolerante. Então, eu acho que em alguns momentos nós vamos ser intolerantes mesmo e vamos acabar nos posicionando, só que não precisamos gerar uma guerra por conta disso. É isso que eu penso. Na verdade, se posicionar não significa ser intolerante. Tudo depende da forma que a gente está se posicionando, Dani. É essa a questão, né? Então, eu penso diferente do outro, não concordo com o que ele está fazendo, mas eu aceito a forma dele falar, eu vou me posicionar. Mas a maneira que eu me posiciono é que muda tudo. Eu não preciso entrar numa intolerância nesse sentido da ignorância. Exatamente. É como se fosse uma reação, né?
Sim. A gente que eu estou colocando aqui a intolerância como a não aceitação do comportamento do outro, mas não significa que eu não estou sendo consciente do posicionamento do outro. Então, eu sei, por exemplo, o machismo e o racismo, ou qualquer coisa do tipo, eu sei o que levou o outro a ter aquele comportamento, que foi a educação dele, várias coisas, né? Que tem histórias, que ninguém é o que é pura e simplesmente, né, por ser ruim. E eu consigo entender tudo isso, mas eu não tolero aquele comportamento e, portanto, eu reajo de uma maneira mais incisiva, de posicionamento, mas não significa que é agressiva ou ignorante. Exatamente. Então, não significa que é uma intolerância no sentido da palavra, porque a intolerância ela fala muito sobre essa questão da ignorância na atitude, né? De agir de uma forma ignorante, de agir de uma forma agressiva. É essa linguagem que a gente está trazendo aqui, né? E não de não eu tenho uma aceitação. tolerância até um certo, né? Exatamente. Eu vou Porque até quando um ele fala ponto. muito, quando ele fala das guerras e tudo, e eu acho muito importante quando ele fala assim, com relação à união de povos, né? Quando a gente fala de unir os povos, independente das crenças e religião e doutrina, seja lá como for, mas em prol de uma paz de verdade. E não querendo ganhar com isso, que é o que a gente não vê, infelizmente. Inclusive na própria igreja, na própria religião, a gente vê que eles querem coisas, eles querem ganhar com isso, né? Na linguagem que eles falam. Então, ele traz essa questão de uma união de povos em prol de uma paz que, infelizmente, ainda não existe. E a religião, ela tem uma questão que é a evangelização, né? Então, o A doutrina, evangelizar... né? De doutrinar todo mundo a O pensar como você. evangelizar, ele é conhecido, às vezes ele é entendido pelas pessoas como o convencer o outro de, né? De que a sua Então, verdade é única. Não é falar sobre, porque assim, o posicionamento é você falar sobre aquilo que você defende, que você acredita, que você vê como verdade, né? Você se posiciona diante dos fatos, das histórias, das coisas, e esse posicionamento, claro que é nutrido pelas suas crenças e tudo mais. Travou. Vamos ver se vai voltar. Pessoal que está chegando agora. Caiu aqui, estou voltando. Aí, voltou. Pronto? Aí. Deu uma queda aqui. Sim, sim. Aí nós estamos partindo do princípio que nós temos, que essa é a nossa religião, nosso ponto de vista. Então, eu posso evangelizar nesse sentido, eu posso falar sobre essa minha crença, mas não como, né, a minha verdade. Como a única verdade. Que eu acredito. Então, às vezes, essa questão da evangelização, ela acaba caindo nesse lugar de intolerância, porque quando você vai evangelizar, né, você vai falar sobre o evangelho, sobre aquilo que você crê, o outro vê isso como uma imposição de ideias, né? Ou ele discute, mas baseado em que você está dizendo isso? E aí a pessoa acaba, né, em algumas situações, sendo intolerantes com a opinião alheia. E aí é onde que cai aquele negócio, céu e inferno, né? Tipo, quem não... Aí vem com aquela discussão de quem não segue as regras do jogo vai para o inferno, né? Ou vai para o céu. Então, que aí a gente cai muito na questão da intolerância, né? Quem somos nós para dizer quem vai para algum lugar? Uma outra coisa que eu achei muito legal, achei uma passagem que ele traz no livro que eu achei muito importante, com relação muitas vezes temos opiniões baseadas exclusivamente no pensamento do outro, né? Então, assim,
o outro falou para mim e baseio no que o outro fala e não naquilo que eu realmente sinto. E ele fala um trechinho, na página 614, ele fala um trechinho muito legal, que ele lembrou de uma conversa que ele teve com um senador, né, com relação a questões políticas, tinham a mesma visão política e tal, não era uma discussão nem nada disso, mas aí o senador fez uma pergunta para ele que deixou ele bem, bem pensativo, né? Então ele fala assim, o senador chega para ele e fala assim, veja que o senhor é um democrata convicto, disse-me ele, e desejaria saber se sabe a razão disso. Olha que legal! Sim. Pensei um pouco sobre a pergunta e respondi com certa aspereza, assim, sem dúvida, porque meu pai era democrata. E aí, o senador vira para ele e fala o seguinte, é exatamente o que eu pensava. Agora, diga-me uma coisa, não estaria o senhor em má situação se seu pai tivesse sido um ladrão de cavalos? Gente! É muito bom, porque a gente... Eu adorei essa parte, aqui, porque eu falo, cara, né? Ele está falando aqui da herança social e física, né? Sim, e o quanto a gente vai pensando que a gente é aquilo porque falaram pra gente ser aquilo. É, que a história do filho de peixinho, peixinho né? Como hoje em dia eu acredito que as pessoas têm uma visão um pouco diferente sobre isso, porque bem mais abertas, né? Hoje a gente mas ainda não tem limitações, né, Dani? Sim. A gente vê no consultório. Hoje a gente não é exatamente aquilo que os nossos pais foram e a gente luta por ser melhor ou ter, né? Cada um, mas quando isso foi escrito, o filho do fazendeiro era fazendeiro, o filho do ferreiro era ferreiro, né? Sim. O filho do agricultor era agricultor. E hoje a gente vê, e ai de quem quisesse ser outra coisa. Naquela época era assim. Mas até hoje, a gente que trabalha com consultório, a gente vê que isso também aparece bastante nas falas de pais querendo que os filhos sejam uma coisa ou outra, né? A internet está demais por aqui, amiga. Tá dando umas quedas, né? Ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro sem internet e agora tá assim com essas quedas. Tá oscilando. Mas vamos que nós estamos se mantendo firmes e fortes aqui. E então o que eu vamos falar sobre a herança social e física, que daí as pessoas vão, né, absorver aí com a gente. Sim. Mas é sabido de todos que nós herdamos coisas, né? E a gente herda cor de olhos, de cabelo, altura, né? Questões físicas, até temos heranças de doenças e tudo mais, mas é uma parte de quem nós somos, né? E uma mistura das nossas famílias, das nossas gerações aí, principalmente dos nossos pais. Mas pode vir de longa data. Essa que ele fala do físico, física, né? Biológica. Sim. Mas a gente tem uma hereditariedade social que aí vem do que o Jung chama de consciente coletivo, né? De inconsciente coletivo, que seria essa cultura, esses costumes, esses comportamentos que a gente acaba herdando dos nossos antepassados por conta de pontos de vista, né? Porque era assim, a religião ela é muito hereditariedade social, porque nós temos uma tendência muito grande a seguir a religião dos nossos pais, né? Das nossas famílias. Né? E aí vem aqui a questão política que ele colocou do democrata, que também é uma herança social. Mas a gente não herda só das famílias, né? A gente herda dos amigos, ele fala de três grandes forças, né? Além da religião, ele fala da imprensa e da escola. Da imprensa e da escola, exatamente. São essas três grandes forças que ficam aí, que influenciam. E até hoje, né? Hoje a imprensa muito mais... Nossa, muito mais do que hoje antes. A imprensa, né? A mídia, muito mais do que qualquer outra coisa, porque o acesso à informação é muito... E na época dele era manipuladíssima a informação. Só chegava nas pessoas o que os mais poderosos
queriam que chegasse, mas hoje não. Hoje chega de tudo. Tudo aberto, de tudo, mas você tem que saber procurar, saber o que você está fazendo, né? Que eu acho isso muito interessante de poder observar. Porque às vezes a mesma notícia dada em vínculos da mídias diferentes, ela é olhada e colocada com entonações diferentes. Então, assim. Pelos jornais. E aí a gente é muito daquilo que a gente absorve, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência de poder buscar informações em vários locais, que aí entra nessa questão de buscar várias fontes para não ficar com uma coisa só e absorver só aquilo que você viu naquele canal, naquele lugar, naquela rádio, etc., naquele jornal, porque a mídia ela tá aí o tempo todo e ela influencia, sem dúvida alguma. Então, como é importante, esses dias eu estava vendo, acho que foi o Thiago Nigro, né? Não lembro, que ele comentou que falaram alguma coisa para ele, nossa, mas você segue o Lula? Você segue o Bolsonaro? Você segue... E ele falou assim, eu sigo todos e sigo todos os jornais, porque eu quero saber como cada um está se colocando para eu ter a minha opinião. Porque a gente absorve tudo que está aí. Porque se eu só ouvir um ou só ouvir o outro, vai ter... Isso enviesa a minha opinião, sim, né? Sim, que é o enviesamento, né? Os vieses são as vertentes, as várias opiniões sobre o mesmo assunto. Quando eu sigo só um viés, eu estou enviesando todas as outras possibilidades. Eu estou fechando a minha expansão de consciência em vez de ampliar a minha expansão de consciência. Aí as pessoas criticam, né? Criticam assim, fulano está cada hora num lugar, fulano vai de uma igreja para outra, uma hora está na católica, outra hora está na evangélica, outra hora está na espírita, outra... Gente, bom é esse, que ele está se conhecendo, ele está olhando, né? O que vai agregar melhor para ele no sentir dele, quem somos nós para julgar, né? O problema disso é na hora que essa pessoa tem que tomar né? Se é que eu posso chamar de problema, né? Acho que escolher. Mas é que a gente ficar numa posição intermediária o tempo inteiro é ruim para a sua tomada de decisão. Sim, para escolher, né? Nossa responsabilidade. Quem segue tudo não segue nada. Então, sim, né? A gente precisa estar de um lado da história ou num lugar, mas não precisa estar no extremo. Né? A gente não precisa ficar do 8 ao 80. Que é uma questão bíblica também, né? Que ou sejais quente ou frio. Então tem uma questão bíblica aí que faz as pessoas se polarizarem também, que é se você for morno, não serve. Vomitar-te-ei, né? Então, ou sejais quente ou frio. Então, isso é uma questão que coloca as pessoas nessa decisão de que eu tenho que me polarizar, porque eu não posso pegar um pouco dessa ideia aqui, um pouco da outra ideia ali e viver a minha vida, né? Não posso no sentido... Tem momentos que são de decisões e de escolha. Então, tem uma... ficar nas polaridades é muito complicado, porque você fica sempre numa defensiva de alguma coisa. Então, vai ter momentos que você vai ser morno, sim, e vamos ver se vai se vomitar-te mesmo, né? As principais crenças de uma pessoa são as que lhe foram impostas ou as que ela absorveu sob condições altamente emocionais num período em que a sua mente estava em estado receptivo. E aí que entra esse ponto das informações que a gente capta, de tudo que vem, né? Então é da escola, é da família, é da religião, é da imprensa, né? E aí sim, o que eu faço com isso? Que é onde eu falo da gente se questionar o que tem mais a ver comigo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu desejo. Porque a gente tem que ter essa expansão para poder falar, é assim que eu escolho. É por aqui que eu caminho. Isso tem mais a ver comigo. Né? E não entrar numa intolerância com aquele que pensa diferente de você nas escolhas dele. Sim, eu vejo que algumas coisas não tem como, né? Por exemplo, dá para aceitar o racismo? Não dá, gente. Não é isso. Né? Não dá para aceitar... Aí a gente fala assim, mas
eu tenho que ser tolerante com aqueles que são racistas, no sentido de que não dá para você bater de frente, brigar e obrigar a pessoa a ser diferente. Mas como combater esse tipo de comportamento extremista e que causa mal a tanta, né, uma boa parte da população? É nisso que nós temos que pensar. Isso é que é se posicionar, né? Dizer, discutir, falar. Porque aí eu estou lembrando aqui, Greta, da geração mimimi, né? Que as pessoas falam, as pessoas são, hoje em dia é tudo muito mimimi, não pode falar nada, não sei o quê, nananã, né? E uma discussão em cima disso, né? Que aí acaba sendo intolerante também. Mas eu vejo, né, que tem um ponto que é intolerante, mas eu vejo, assim, que a gente precisa do mimimi, a gente precisa dessas pessoas batendo na mesma tecla, nos avisando e discutindo coisas, porque senão a gente não sai da ignorância. Mas é a forma, né? É, qual é a forma sim. que essa geração está fazendo isso? E aí e entra numa coisa muito importante que ele também traz, tudo está na educação, né? Qual é a maneira que essas pessoas estão sendo educadas? Como está sendo a comunicação entre eles, né? Porque tudo isso, eu acredito e vejo que vem mudando muita coisa, porque está sendo falado sobre essas coisas todas. E tem que falar mesmo, precisa ser visto, tem que ser olhado, mas a maneira que se fala, a maneira que é visto, de que forma que é tudo isso, porque a gente fala muitas vezes do preconceito, do racismo, seja lá do que seja, de extremos, aí que está o perigo, né? Que também muitas pessoas acabam levantando muitas bandeiras ao extremo, e na intolerância também. Na intolerância. Eu falo, caramba, peraí, que legal que estão levantando uma bandeira, mas essa é a forma, na intolerância, na briga, na violência? É o que eu falei, um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o Um outro. erro nunca vai justificar o outro. Né? E como que a gente vai, com tolerância, falando sobre o que é preciso ser falado, né? Discutindo Ele até sobre o que fala, é né? A preciso ser guerra só pode discutido. ser eliminada pela educação. Ele fala aqui no livro, né? Sobre o plano. Se a gente for Como a gente pensar nos elimina a motivos... guerra, né? Em todas essas guerras, né? Que a gente está falando, não só de uma guerra de luta e tal, mas a guerra com relação ao preconceito, ao racismo, à intolerância, a forma de se colocar, é com educação. E qual é a motivação das guerras, né? Se a gente for parar para pensar como que tudo começa. Começa de um egoísmo, né? Egoísmo, de querer ter vantagem sobre o outro. De querer dominar. De querer dominar, exatamente. Então, isso a gente tem que olhar para essas questões de hoje, da importância da gente falar sobre tudo isso, de como a gente comunica sobre o assunto, qual é a forma que a gente educa. Se a gente está falando que educação é, na verdade, a grande forma de eliminar essas guerras entre povos, entre crenças, dessa maneira geral que a gente está falando aqui, não é brigando que a gente vai estar fazendo isso. Não é na intolerância, não é na agressividade, não é na violência. Sim. E aí eu lembrei de uma coisa, tá falando isso, eu tô lembrando de território, né? De como da invasão de territórios, porque quando a gente fala de guerra mesmo, de guerra entre nações, né? Dessa guerra da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente pensa nessa luta por demarcações, por territórios, por domínios, né? Por dominação ou comercial ou de produtividade mesmo, né, de ter terras produtivas. O Brasil mesmo, né, foi dominado por muito tempo por conta da sua produtividade. Sim. E aí eu penso nas redes sociais e em como as pessoas se sentem no direito de entrar no seu perfil, de entrar no seu espaço e colocar ali o que elas pensam da maneira que pensam, né? Então, apesar de ser público, né? Apesar da pessoa ter um perfil público ou dela ter te aceito nas redes sociais dela, né? Te aceito no perfil dela,
qual é a nossa tolerância para a opinião do outro, porque hoje eu acredito que as pessoas aprenderam a lidar um pouco melhor com as redes sociais, mas teve um período que eu ouvi assim, nossa, fulano posta todo dia sobre tal coisa, né? Ciclano, nossa, todo dia mostra o cachorro, prato de comida, fala gente, né? De quem é o perfil? Você está ali porque... E para que você está ali, então, para ficar julgando o outro, né? É aquela coisa de porque o falar do outro, outro para tem que quê? postar o que a pessoa quer ler. Sim. Aí que entra a questão da intolerância. Né? O outro Hoje tem a gente que vê falar isso o em que eu tudo. quero ouvir, a Sim. pessoa tem que escrever o que eu quero ler, né? Tipo, eu escuto muito podcast e eu ouço o Thiago Nigro, o Bruno, eles são tudo da mesma, né? O Joel J. E eu escuto eles comentando assim com frequência, né? Que as pessoas que estão seguindo lá falam assim: para de fazer essas perguntas, ou, sabe, direcionando o podcast do cara. E eu fico pensando, gente, olha o nível que a gente chega da tentativa de controlar o que o outro vai falar, fazer, sentir, né? Entra muito nessa questão da intolerância. Sim. Como eu não tolero o outro ser diferente ou agir diferente. Aí você lembra que episódio que um deles virou e falou assim: vai fazer o seu. Acho que foi o Joel J mesmo. Vai fazer o seu, eu estou fazendo aqui o meu. Vai fazer o seu podcast, o meu podcast eu conduzo. Eu faço do jeito que eu quero, né? Escuta se você quiser escutar, entendeu? Então, cliente tem sempre razão. Eu sempre faço a pergunta para os meus alunos de publicidade, né, da matéria comportamento de consumidor, que eu falo, será que cliente tem sempre razão? Será que nós temos sempre que estar fazendo aquilo que o outro deseja de nós, mesmo que enquanto negócio? Né? Então, não sei, porque quando a gente cria necessidades, nós não estamos indo atrás do que agrada as pessoas, nós estamos criando o que agrada, nós estamos criando algo que vai agradar o outro, né? Na tentativa de agradar o outro, ou que o outro goste daquilo, né? Então, fica aí, né? Nossa, nem brinca. Tem uma coisa que a gente estava falando sobre essa questão da organização, né? De escola, igrejas, religião e a mídia. E tem uma frase que eu até grifei aqui, Dani, que eu achei assim bem sobre a paz universal, né? Que ele fala assim, que a guerra pode ser abolida não por meio de um apelo à razão, e sim pela questão emocional. E a igreja, ela de certa forma é uma das coisas mais fortes com relação a esse apelo, por causa da fé, né? E aí, se as religiões organizadas do mundo inteiro, tal como existem agora, não subordinarem seus interesses e propósitos aos do estabelecimento da paz universal, então o remédio será o estabelecimento de uma igreja universal, né? Que funcionaria por meio de todas as raças e cujo credo será baseado inteiramente sobre o propósito de incutir na mente dos jovens o ideal da paz universal. Ou seja, a união de povos mesmo, uma união de crenças em prol da mesma questão, da paz, independente dos credos, de certa forma, né? Porque a igreja tal pensa de um jeito, a igreja tal pensa de outro. Não, a gente está falando de uma espiritualidade. Você consegue enxergar isso? Seria tão bom, porque, na verdade, eu sinto que... Não é o que acontece. Promove... a igreja, ela Exatamente. teve um papel em todas as guerras, né? A igreja, ela teve um princípio de controle em quase tudo da nossa história. Então, eu não sei, eu acredito muito nisso, que seria o lugar mais educacional possível da paz, mas pelo poder de persuasão que a igreja tem, de tocar nas pessoas, porque eu sinto que é isso, toca naquilo que as pessoas têm de mais sagrado, que é a família, a vida, né? Mas não é o que eu vejo.
Não é o que Não é, gente, exatamente, não é o que acontece, Isso porque que esse cada livro uma foi escrito há está... quantos... Gente, é Nós não impressionante, só tô evoluímos. arrepiada aqui. E é verdade, porque eu sempre pensei muito, caramba, por que tantas religiões, né? No sentido de uma vendo só os próprios interesses, em vez de unir de verdade em prol de uma paz. Porque, como você falou, todas as guerras têm essas crenças religiosas, tem tudo isso envolvido, né? E o livro está trazendo uma coisa super antiga e super atual. Né? Sim, porque Essa nós não frase, evoluímos em não, relação a a gente não isso. evoluiu nisso, infelizmente, né? Como é importante a gente olhar para isso, que caramba, sabe? Não é Na o meu verdade, propósito, não é só o meu interesse, é o interesse de toda uma nação, de todos, independente da forma que cada um pensa. eu acho que o que impede as grandes guerras hoje é que o poder descentralizou muito o poder. Então, as nações, os países, as religiões, as pessoas, elas entenderam que elas são livres, né? Elas têm uma liberdade maior hoje para a tomada de decisão. Então, convencer, como foi convencido, por exemplo, como Hitler convenceu a sua nação de exterminar os judeus, hoje eu acredito que ele não conseguiria fazer isso da forma como ele fez no passado, mas ele teria débitos como ele tem adeptos Como até tem até hoje, hoje. né? Ainda tem. Então, às vezes a gente fala assim, como que a pessoa consegue acreditar em fulano, em ciclano? Narrativa, né? A pessoa, ela fala de uma forma que ela toca os seus interesses pessoais, a sua espiritualidade, a sua crença familiar, a sua crença de modos de comportamento. Então, você desenvolveu ali, educacionalmente falando, né? Você aprendeu a lidar com as questões da vida desta forma, e a pessoa vai lá e narra um discurso em cima dessas suas crenças. Então, sim. Né? Você vai bater de encontro com você e você vai querer seguir aquilo. Então, a manipulação hoje, ela existe da mesma forma que ela existia no passado, porém hoje você tem mais liberdade de dizer não para aquilo que você não acredita, para aquilo que não faz sentido, porque quando a gente lê a história do Hitler mesmo, né, e de como ele manipulava as pessoas, ele convenceu parte, outra parte ele mandou, ele obrigou, ele exigiu. Sim. Então, muitos soldados ali que lutaram a favor dele fizeram isso porque não tinham escolha, né? Ou morriam. Então, quando tem essas questões, né, que a gente precisa considerar, mas até hoje ainda tem a questão da imposição, né? Ele até traz, logo no finalzinho do capítulo, nessa pergunta, se todas as igrejas, escolas, jornais, clubes e organizações de uma cidade se aliassem para trabalhar por uma causa comum, será que não seria possível assegurar esse triunfo? Né? Será que não existiria mais paz? Mas não é o que acontece. Como que eu vou me juntar com quem pensa diferente de mim? Pensa diferente. Aí entra a intolerância, aí entra as brigas, a violência. É falta de aceitação, Porque, falta de olha amor. Olha só o discurso, né? Tipo, meu Deus, né? A minha Bíblia, o meu tudo. Não é o Deus de todos. Tipo, e quem está do meu lado vai para o céu, quem está no mundo, olha, esse negócio do mundo é uma coisa que me bate bastante, né? Que essa classificação dos povos. Qual é a diferença, né, da fala do Hitler quando ele diz, né, que os alemães eram pessoas de pura raça, e hoje a gente sabe que todos nós somos todos, né? Dentro de mim tem um monte. Mas qual que é a diferença desse discurso entre os judeus e os não judeus
do discurso de agora entre, né, os que estão na minha religião e os que são do mundo. Né? Talvez a diferença é que a gente não está eliminando fisicamente, mas a gente elimina do céu, a gente fala que não vai para o céu. A gente fala que não vai para o céu. Então... essa intolerância ela está muito presente ainda, né? A gente precisa falar sobre despertar mais paz entre as pessoas, sobre aceitação, sobre aquilo que a gente comentou no comecinho da live de hoje, que a aceitação é diferente de concordar. Você pode não concordar com a maneira que o outro pensa, mas aceite a diferença do outro, né? Para que haja mais paz entre todos. Sim. E a minha orientação aqui, para quem está assistindo a gente, é fazer essa reflexão, né, constante, esse olhar para dentro, né, daquilo baseado no que nós estamos agindo e por que não tem outras formas de se fazer a mesma coisa. Então, será que eu tenho que agir dessa forma? Será que esse é o melhor ponto de vista? Será que não tem outros contextos? Uma coisa assim, né? Eu sempre fui muito a favor das cotas. Eu sempre defendi políticas públicas assim a favor da minoria. Sempre achei que era uma forma de oportunizar, né? De dar voz, de dar chance e tal. Mas hoje eu tenho refletido muito sobre isso. Eu já mudei muito meus pensamentos com relação a muitas coisas. Eu já mudei muito meu pensamento. Eu também já. Porque eu fui atrás das coisas, né? E fui vendo o que isso causa nas pessoas, a dependência do governo, né? Você ficar dependente daquela oportunidade, daquela bolsa, daquela... mas são coisas que a gente precisa refletir, né? Bastante, não é radicalizar, né? A gente está falando exatamente o oposto. E eu acho que o mais importante é a gente entender que cada caso é um caso, que tudo tem dentro de um contexto, e isso seria importante ser validado. Mas né? Até o que é vendido como liberdade. Eu vou dar um exemplo. As nossas leis trabalhistas, né, elas são vendidas, né? A CLT é vendida como liberdade, e se a gente for ver, é uma prisão, né? Por quê? Porque tudo que gira em torno de você ter o seu valor financeiro atrelado ao governo. Não sai disso. Então, por exemplo, o fundo de garantia, né, que sempre foi visto como um benefício, é visto pela maioria das pessoas como benefício. O próprio 13º, férias. Então, são coisas como assim os direitos. Os direitos trabalhistas, eles nos aprisionam também, porque você, por exemplo, o fundo de garantia, né, ele foi criado com a ideia de que, né, se você perder o emprego, você tem uma garantia ali, né, certo? A ideia é boa. Porém, vamos pensar, como que ele é administrado? Você vai lá, você tem escolha sobre o seu fundo de garantia, onde você vai depositar. O que você pode fazer com ele? Não. O que você pode fazer com ele. Então, você pode falar o que você quiser? Não. Às vezes nós somos tratados... Primeiro que o fundo de garantia quase chama a gente de ignorante financeiro, né? Porque, tipo assim, já que você não consegue lidar com o seu dinheiro, com o seu salário, vamos obrigar as empresas a depositar um valor aqui mensal para você, para garantir que... E aí as pessoas utilizam isso quando tem a possibilidade de maneiras... Não sabem usar. Mas tudo está na educação também, que não tem. Sim. Nem de olhar para isso. Mas até o que parece liberdade, na verdade, é uma prisão, né? Então, está lá na Caixa Federal, está, né, com um rendimento super abaixo. Mas as pessoas não olham, não conseguem ter essa educação de esse olhar, mas esse é um outro assunto. Vamos fechar, né? Já estamos aí nos 50 minutos. Eu queria ler um pouquinho, aquela última parte que eu achei muito legal, comentei com você nos bastidores,
na página 631 e 632, quando ele fala assim: a intolerância mais acerba nasce dos preconceitos religiosos e das diferenças de opinião, como resultado da educação. Por quanto tempo, ó Senhor dos destinos humanos, nós, pobres mortais, viveremos ainda sem compreender que é loucura procurar destruir um ao outro por divergências de dogmas e credos e outras questões superficiais? A nossa vida é um breve momento. Como uma vela ardemos, brilhamos por um instante e logo nos extinguimos. Por que não podemos fazer essa breve jornada terrestre de tal maneira que, quando a grande caravana da morte anunciar que está terminada a nossa visita, estejamos prontos para dobrar as nossas tendas e silenciosamente seguir a grande caravana para as trevas do desconhecido sem medo e sem temor? Espero não encontrar judeus nem gentios, católicos nem protestantes, alemães nem ingleses, franceses ou russos, brancos ou pretos, vermelhos ou amarelos, quando tiver cruzado a fronteira para o além. Então, espero encontrar apenas almas humanas, todos irmãos, sem distinção de raça, credo ou cor. Desejo que não haja então intolerância, pois quero repousar em paz, livre da ignorância, da superstição e das incompreensões mesquinhas que tornam a nossa vida terrestre um caos de tristeza e sofrimento. Gente. Eu também. Amém! Não é demais? Eu também espero isso. Não espero chegar lá no céu e estar dividido aquelas assim. Eu particularmente consigo hoje viver dessa forma, porque é isso que eu acredito. E eu quero muito que todo mundo viva dessa forma também. Sabe? Com paz, com amor no coração, com respeito e dignidade a todas as raças, a todos os credos, a alma humana. Sim, eu também. Muito bom, né? Tolerância é um negócio a ser desenvolvido. Gente, é demais esse final. É demais, porque é o sonho. Esse final é... Na verdade, eu não queria que fosse pós-vida. É isso que eu tô falando, eu quero viver isso agora. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão para finalizar. Como cada um de nós pode viver hoje, levando uma palavra de paz, de verdade, de amor, sabe? Tolerância é a base do viver no mundo atual. Falamos muito disso, Aline, exatamente, sabe? Então, assim, tolerar, na realidade, não significa chegar no balde na última instância, sabe? Do copo cheio na raiva, não. E sim é respeitar e aceitar as diferenças de cada um. É realmente viver hoje essa forma e não esperar morrer para que haja essa paz, né? Como que eu vivo nessa paz hoje? O que eu propago? Qual é a maneira que eu coloco? O que eu faço para que essa paz seja vivenciada? Porque existe muita dor e sofrimento envolvidos. Então, o que cada um de nós está fazendo? Eu acho que é importante a gente ter mais reflexão. Tolerar não é excluir, bloquear, evitar, né? Isso não é, isso é intolerância. Isso é intolerância. Tolerar é conviver com as diferenças, é respeitar as diferenças. É respeitar as diferenças. É você sentar do lado do outro que você não concorda e conseguir estar ali com ele. Mas eu quero deixar claro também uma coisa aqui já na reta final, né, que você não tem nada, né? Que você não tem obrigações com as pessoas diferentes, você não tem que fazer festa de aniversário e chamar as pessoas com que... Não é sobre isso, tá? Não é sobre você ser obrigado a estar com o outro, é você estar com essas pessoas em lugares, né? Você entrou no trabalho e essas pessoas estão lá, você foi ao supermercado, essas pessoas estão lá, né? A família se reuniu, aí tem aquele parente que pensa diferente de você. Então, é você estar nesses momentos e conseguir lidar com esse outro por aquilo que ele é. Exato. Né? Respeitando quem ele é. E se você precisar se posicionar
né, dizer o que você com pensa, educação, com, fazer né, com isso uma da comunicação melhor forma saudável, possível. é saber fazer. Como ele traz, a vida é um breve momento, então que a gente consiga viver essa vida, trazendo pelo menos um olhar um pouco mais de paz e de aceitação mesmo que o outro pense diferente de você, que a gente aceite o outro como ele é. É isso. Exatamente. Terminamos. Muito bem, gente! Agora nós vamos para o último capítulo. Último capítulo, semana que vem. Nossa, rendeu esse livro, porque aqui, esse livro é enorme. A que regra é de sobre ouro. A regra do ouro, tá? Quarta-feira que vem, esperamos vocês. E aí depois a gente divulga o próximo livro, tá? Isso, que agora nós vamos começar com outro livro. A gente continua depois do próximo livro, gente. Exatamente. Valeu, gente, amiga. Greta, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.